Fala galera, aqui é o Drake, e se você fosse o homem mais bonito do mundo, mas só fosse valorizado pela aparência e por mais nada, o que você faria? Começamos em mais uma manhã em que o jovem Colin acorda se lamentando, e como sempre, o adolescente reflete sobre o fato de que muitos desejam ser adorados e considerados bonitos, mas ninguém sequer tem ideia do peso que é ter uma boa aparência. Nisso descobrimos que não é só o Colin, e sim toda a sua família que é lembrada pela sua beleza, e entre eles está o Masox, que é o irmão mais velho do jovem, e por ter um rosto bonito, o moço faz sucesso nas redes sociais, e tem várias pretendentes aos seus pés. Em seguida, o Colin comenta sobre o seu pai, o Pak, que antigamente chegou a ter 1.200 namoradas ao mesmo tempo, e a única mulher que conseguiu fisgá-lo foi a sua atual esposa, e a mãe dos seus filhos, a Buksuk. E a primeira conclusão que podemos tirar é que alguém aí é um bom mentiroso o suficiente para não só enganar essa família, como também todos que a acham bonita. Mas brincadeiras à parte, depois do café da manhã deles, descobrimos que o Colin dificilmente sai de casa justamente para evitar o assédio por conta da sua aparência. E em certo momento, o vemos apenas indo colocar o lixo pra fora. E só isso foi o suficiente para fazer uma multidão de garotas correrem atrás do coitado, que prefere se manter preso dentro da própria casa para evitar problemas assim. Com o passar do dia, vemos que o Colin continua dentro do seu quarto, porém é visível que apesar disso, o rapaz vive bem consigo mesmo. O único problema é que o seu único amigo é um peixe, que obviamente não está nem aí para o adolescente, que sequer sabe do fato de seus familiares o observarem através de uma câmera escondida no cômodo. Aí quando o trio vê isso, é claro que todos ficam em choque, já que o Colin não socializa nunca, e no lugar disso ele prefere conviver com um peixe todo santo dia. Daí o Pak comenta que nada que eles digam pode encorajá-lo a mudar isso, tanto que uma vez, o pai jogou basquete com seu filho, e sugeriu que ele treinasse ainda mais para entrar em um time profissional. Só que ao ouvir isso, o Colin acabou perdendo toda a vontade pelo esporte, apenas pela ideia de precisar aparecer em público em jogos. E como se não bastasse, o Masox constantemente tenta arranjar encontros para o seu irmão, com as garotas mais bonitas das suas redes sociais. No entanto, o Colin sempre deixa claro que não possui interesse, e que só vai se relacionar com a garota que vê-lo e tratá-lo como algo além do seu rostinho bonito. Dessa forma, os três decidem colocar o seu plano infalível em prática. Agora vemos o Masox vigiando os movimentos do seu irmão, que se levanta para beber água na cozinha. Daí ele manda seus pais começarem a ler o roteiro feito para enganar o Colin. Nisso, os dois fingem estar passando por dificuldades financeiras, além de comentarem que o principal gasto deles é o Colin, que não sai de casa e só gera gastos. E ao continuarem com o drama e deixarem claro que vão sacrificar o que for necessário para manter o padrão de vida deles, o filho caçula acaba ficando comovido com essa história. Desse jeito, assim que o dia amanhece, o Colin vai até os seus pais para se desculpar por estar sendo um peso nas costas deles. Assim, o Colin decide que irá para a escola no próximo semestre, e por mais que os seus familiares comemorem, o Masox fica revoltado ao ouvir que o seu irmão mais novo deseja ir para um colégio de homens, o que é um banho de água fria no garanhão, que esperava mais do seu moleque. Um tempo depois, vemos a família tirando uma foto para marcar o grande dia. Aí o Masox leva o Colin para o seu primeiro dia de aula em muito tempo. O problema é que chegando na porta do colégio, o garoto simplesmente se recusa a tirar o capacete para evitar ser o centro das atenções. Porém, isso claramente acaba chamando a atenção de todos os que passam pelo adolescente, que certamente o consideram meio esquisito por estar daquele jeito. E ao chegar na sala de aula, o coitado já é apavorado pelo valentão, o Sid, e seus parceiros, o Dick e o Erno. Agora fica a dúvida se não tinham atores mais ameaçadores, porque de valentões, esses três aí não tem nada. Nisso, os idiotas fazem o Colin mudar de lugar diversas vezes, até a chegada da professora, que no momento em que questiona o porquê do novo aluno ainda estar de pé, não consegue ouvir a sua resposta por conta do capacete. Isso faz tirá-lo da sua cabeça, e em seguida descobrimos que a professora simplesmente desmaiou ao vê-lo, e essa confusão faz o Colin se esconder dos outros alunos, até que alguém acaba o derrubando no meio da escola. Na sequência, descobrimos que o grupo do Sid é o responsável por capturar o garoto, e quem está com eles é o Kibo, que é um outro pobre coitado que se não obedecê-los, apanha. Daí, o trio faz uma apresentação no melhor estilo tokusatsu, e em seguida revela a razão deles terem pego o Colin do nada. Assim, descobrimos que o objetivo deles é criar um baile noturno na escola, mas para isso vão precisar da beleza do novato, que provavelmente pode convencer a administração da escola a organizar esse evento. E se o Colin vacilar, vai ser espancado pelos três, que usam o capacete do moleque como exemplo do que vai acontecer com a cabeça dele. Aí, na hora em que os três babacas saem, o Kibo auxilia a se recuperar, e nesse momento, o Colin decide ir até a diretoria para denunciar o bullying cometido pelos imbecis. E por mais que o seu novo colega tente impedi-lo, o novato não dá a mínima para isso, e insiste em reclamar sobre o que aconteceu. Ao chegarem à diretoria, o velho parece reconhecer que o bullying cometido pelos seus alunos é errado, porém ele do nada se enfurece profundamente com o Colin e o Kibo, e o aluno novo obviamente se surpreende com a reação sem sentido do diretor, que sugere que os dois apenas façam o que o Sid mandou, e acontece que o Sid é o filho mais novo do diretor, e para piorar, o repetente se recusa a se formar há 3 anos, justamente porque ele quer ter um baile digno. Então, o velho praticamente não só manda, como também implora pela ajuda da dupla, que é a única que pode organizar o baile e fazer com que o Sid se forme de uma vez por todas. Depois desse banho de água fria, o Kibo e o Colin conversam sobre a situação deles, e nisso a dupla percebe que estão de mão atadas, porque nem o diretor
pode ajudá-los. E aí a dupla vai ser obrigada a se virar por conta própria. Dessa forma, descobrimos que o Kibo sofre bullying do Cid, porque no passado, o seu irmão mais velho passava o carro em cima do babaca quando eles jogavam futsal, e agora o seu mano se formou, e o valentão desconta sua frustração nele. Assim, o Kibo e o Kulin se determinam a levar a proposta do baile pessoalmente no colégio das meninas, e no dia seguinte, vemos os dois chegando no lugar, e na hora em que são vistos pelas garotas, os moleques são xingados e humilhados de todas as maneiras possíveis, e ainda tem gente que diz que a pior coisa que pode acontecer é ela dizer não. Mas deixando a zoeira de lado, o Kibo nota que a única chance deles se safarem dali é se o Kulin tirar o seu capacete, então o menino mostra o seu rosto para todas. O problema é que isso gera uma explosão catastrófica na escola, e um tempo depois, conhecemos a Amanda, que enquanto está sendo maquiada, assiste ao noticiário, que mostra as alunas tendo um ataque de histeria depois de verem o rosto do Kulin. Na sequência, o bonitão se disfarça pelas ruas. A questão é que ao ver o noticiário, o coitado acaba sendo revelado pelo retrato falado feito pelas autoridades, o que acaba lhe forçando a continuar fugindo. E ao se refugiar, o Kulin liga para sua família. Dessa forma, vemos que os seus familiares transformaram a casa dele num parque temático, já que os charlatães estão vendendo entradas para entrarem na moradia do Kulin para conhecê-lo. Ou seja, eles estão vendendo a imagem do membro mais novo da família, e isso faz o coitado deixar claro para seus parentes que não irá voltar para casa enquanto eles não mudarem. Então, Kulin acaba se deprimindo ao ponto de pensar em se finalizar. A questão é que nesse momento em que o garoto reluta em pular do prédio, conhecemos a Here, que no lugar de conversar e impedi-lo de tomar essa decisão triste, acaba debochando e o incentivando a saltar. E ao vê-la, o Kulin estranha o fato dela não cair dura mesmo olhando diretamente pro seu rosto. Acontece que por mais que o menino tente puxar assunto com ela, a Here continua o desprezando e apenas vai embora. E por algum motivo, o desdém dela acaba o fazendo se apaixonar à primeira vista. Um tempo depois, descobrimos que o Kulin foi buscar abrigo na casa do Kibo, que o recebe de braços abertos. E aí o bonitão também conhece a avó do seu amigo, que também não desmaia ao vê-lo. E na hora em que o popular entra no quarto do seu parceiro, ele descobre que o outro moleque também curte os mesmos cards. E esse gosto em comum acaba firmando ainda mais o laço entre os dois. No dia seguinte, o Kulin comenta que passou a sua vida fugindo dos holofotes por procurar pessoas que o valorizassem por outros motivos, que não fossem a sua beleza. E ele tem certeza de que a garota no telhado é a menina dos seus sonhos. O problema é que o menino não teve nem a oportunidade de conhecê-la melhor. Logo em seguida, o Kibo comenta sobre a proposta de baile que eles precisam entregar ao colégio das mulheres. E um tempo depois, descobrimos que a dupla foi verificar a resposta das garotas. E aí a Amanda é avisada da presença deles por uma colega. Na hora em que a moça vai atendê-los, a Snob nem cumprimenta o Kibo, e o mede dos pés à cabeça, ao contrário do Kulin, que é em quem ela está de fato interessada. E ao receber a proposta de baile, a Amanda deixa claro que irá analisar com o conselho de alunas da escola. E essa parte é engraçada, porque a Snob faz as perguntas para o Kulin, e quem as responde é sempre o Kibo. E no momento em que os dois saem dali, até mesmo a menina mais bonita do colégio sangra pelo nariz por não aguentar a beleza do bonitão. Após essa negociação, vemos o Kulin tentando ir embora. O problema é que ele acaba sendo engolido pela multidão de alunas, que não o permitem ao menos sair dali. E para piorar, o garoto acaba avistando a Here, que por percebê-lo no meio daquela confusão, continua o desprezando. E galera, nessa hora a Here quebra a quarta parede, já que a menina desenhou do Kulin para a câmera. E para quem não sabe, a quebra da quarta parede é uma técnica muito útil em filmes, séries e afins. E ela consiste em um personagem dirigir a sua atenção para o público, como se estivesse se comunicando diretamente com o espectador. E isso acaba gerando uma sensação imersiva na obra, já que ela quebra um pouco o fato de o espectador estar apenas observando a história ficcional, porque com a quebra da quarta parede, o espectador passa a ser considerado uma parte do evento que está ocorrendo. Um tempo depois, o Kibo e o Kulin estão na escola e sendo obrigados a servir o grupo do Cid. E em certo momento, um dos meninos acaba fazendo uma atrapalhada e derrubando o doce do valentão. No entanto, antes do idiota quebrá-lo no meio, o Kibo mostra a mensagem da Amanda, que aceita a proposta de realizarem um baile noturno misto, ou seja, a formatura será entre homens e mulheres pela primeira vez. E isso é motivo de festa na escola, já que todos comemoram, desde os alunos até os professores. Pela noite, o Kulin sonha com o dia do baile, e nessa fantasia ele está saindo com a Here, que aceitou ser o seu par na festa. O problema é que ao acordar, o coitado vê que está quase dando um beijo no Kibo. No dia seguinte, vemos a dupla seguindo a rotina de sempre, mas felizes, tanto que os dois jogam, assistem novela, se divertem enquanto fazem as tarefas domésticas da casa, estudam e lancham juntos, sem precisar paparicar o grupo do Cid. E isso está dando frutos, porque o Kibo até consegue notas melhores. Aí, em certo momento, o garoto incentiva o Kulin a acompanhá-lo numa partida de futsal entre os seus amigos. E por mais que o garoto relute em aceitar por ter medo de suar e parecer ainda mais atraente, o Kibo deixa claro que irá salvá-lo dos assédios, além de garantir que irá revelar a menina de quem está apaixonado. Essa proposta encoraja o bonitão a ir, e na hora do jogo, é claro que é uma torcida de meninas que estão ali para vê-lo, e elas admitem que por mais que o Kulin seja um perna de pau, a sua beleza compensa a falta de habilidade. E no meio da partida, o popular nota que pode deixar de ser o centro das atenções, e para isso o moleque joga um pouco de suor na cara dos seus adversários. Nesse momento, vemos que os dois imediatamente se acham mais bonitos, e depois da partida, descobrimos que o suor dele foi o suficiente para torná-los atraentes
atraentes para as garotas, que começam a adorá-los e deixar o coitado do Kulin em paz. E o engraçado é que o bonitão comenta que o efeito irá passar em 2 horas. Daí o garoto popular questiona sobre a menina de quem o Kibo gosta, apenas para o moleque comentar que ela não foi vê-lo hoje. E na hora em que o garoto se levanta para ir ao banheiro, o Kulin acaba avistando uma vendinha, e a dona de lá é justamente a Here. E ao vê-la, o bobão fica completamente encantado, ao contrário dela, que continua nem aí. Nessa hora, o Kibo aparece e mostra que já a conhece. Dessa maneira, o trio passa em uma lanchonete para conversar, e fica nítido que a Here e o Kibo já possuem uma amizade, o que acaba deixando o Kulin bem isolado na conversa, como se estivesse segurando vela. E em seguida os dois se impressionam com o fato do Kulin ter ganho uma refeição de graça apenas por ser bonito. Aí o Kibo questiona a Here sobre o porquê de as meninas terem demorado para responder a proposta do baile, e isso faz a adolescente comentar que elas não entendem o porquê de os garotos se importarem tanto com isso, coisa que faz o Kibo lembrar que a sua amiga não gosta de festas assim, a ponto de nunca ir em uma. Ao voltarem para casa, o Kulin comenta que queria ter a vida do seu parceiro, que pode viver normalmente e sair na rua sem ser perseguido, ou até mesmo jogar futsal com seus amigos toda semana. Afinal, o bonitão nunca teve isso em todos esses anos. E acontece que na hora de dormir, o Kulin manda mensagem para alguém, e no dia seguinte, vemos ele se encontrando com o Masokis em um restaurante. E o seu irmão mais velho está completamente emocionado ao descobrir que o seu caçula pediu para lhe encontrar com a ideia de pedir conselhos amorosos. Então, o rapaz mostra que seus pais também estão ali, e quando questionado sobre o porquê de não voltar para casa, o Kulin comenta que não sente raiva dos seus pais, porém ele finalmente estava vivendo normalmente, e por isso ainda não voltou para sua família. Assim, o treinamento do Kulin com seu irmão finalmente começa, e para mostrar o passo a passo para o seu caçula, o Masokis o leva para um supermercado. E o primeiro ponto levantado pelo rapaz é que se a Here é uma garota fria, o moleque vai precisar saber de coisas pessoais sobre ela. Primeiro, o Kulin precisa saber qual é a comida favorita dela. Segundo, ele deve dar atenção e focar até nos mínimos detalhes da aparência dela e dos seus gostos pessoais. E em terceiro lugar, o menino precisa deixar de ser inseguro, porque mulheres não gostam de caras assim, tanto que o Masokis arranca a máscara e o boné dele. Com isso, o rapaz comenta que embora o Kulin use isso para não ser assediado, basta ele recusar as garotas de maneira educada e direta. E para mostrar isso, 2 meninas aparecem para tirar fotos com eles, e aí o Masokis apenas as dispensa tranquilamente, o que mostra que o seu irmãozinho não precisa ter tanto medo de aparecer em público. Por fim, a dupla para no caixa para pagar as compras, e o último passo que o Masokis dá é que as meninas gostam de signos do zodíaco, e se o Kulin quiser mais informações, ele vai precisar comprar o livro de sedução do próprio irmão, que para piorar ainda o deixa pagar tudo sozinho. Em seguida, vemos o Kulin entrando em ação e anotando os gostos da Here, como comida favorita, presentes que ela gosta e as coisas que a menina diz sobre signos. E o Kulin é uma pessoa muito literal, porque ele nem disfarça que está anotando tudo que a Here diz, e isso chega a fazê-lo parecer um stalker e não alguém apaixonado. Então fica a dica aí, faça o que o Masokis diz, mas não faça o que o Kulin faz, porque é fácil diferenciar alguém apaixonado de alguém obcecado. E na sequência, o Kulin e o Kibo dão um pulo no aquário para dar uma olhada nos peixes, e no momento em que o menino percebe que o popular está cabisbaixo por sentir falta do seu peixinho, o Kibo dá a ideia deles irem no karaokê com a Here. Um tempo depois, a Amanda aparece na escola, e ao ignorar o Cid, a garota vai até o Kulin, apenas para lhe dar o convite para sua festa de aniversário, além de entregar um iPhone novo para ele, só para o bonitão poder mandar mensagens a ela. Assim que a Patricinha vai embora, o Cid toma o convite da mão do Kulin, e tanto ele quanto a multidão se alegram, porque a regra entre os alunos é que se um é convidado, todos são também. Ao anoitecer, vemos o Kulin se empenhando em ler o livro do seu irmão para conseguir dicas de sedução para usar no karaokê. Aí quando os 3 se reúnem no passeio, o Kulin até tenta se juntar e enturmar no meio dos dois, mas fica nítido que o coitado permanece deslocado, porque até quando se oferece para fazer um dueto com a Here, ela acaba preferindo o Kibo. Nisso o moleque nota que está sem grana para pagar o karaokê, o que acabou forçando a sair para sacar a grana. Essa se torna a brecha para o Kulin e a Here ficarem sozinhos, e o bonitão se mostra um verdadeiro fura-olho, porque ele comenta com a sua amiga que ele sabe que ela sente algo pelo Kibo, só que a coitada não deve nutrir esperanças, pois o Kulin revela que o seu amigo, na verdade, gosta da Amanda. Isso obviamente deixa a coitada insegura, a ponto ela apenas ignorar o Kibo do nada. E após isso, o Kulin acaba ligando para a Amanda. No dia seguinte, os amigos chegam à festa de aniversário da Patricinha, e a primeira coisa que ela faz é levar o Kibo para um canto mais isolado. E em seguida, a Here chega. No entanto, a garota ignora o Kulin. O problema é que ela acaba indo seca para procurar por seu amor, apenas para ver a Amanda roubando um beijo dele propositalmente, coisa que obviamente a entristece. E para piorar, até o Cid presenciou o Kibo beijando a dona da festa. Daí a coitada da Here sai da festa em prantos, até que o Kulin se aproxima para tentar confortá-la. E embora ela diga que achou que o Kibo fosse diferente dos outros meninos, a menina também não aceita o afeto do bonitão, já que o vê só como um amigo. Em paralelo, vemos o Kibo procurando pelo seu parceiro, e ao perceber que o capacete dele ainda está na moto, o moleque liga para o Kulin. Porém, o grupo do Cid acabou surpreendendo e o espancando pelo beijo que deu na Amanda. E quando o popular chega, já é tarde demais, porque o coitado do Kibo tomou uma surra federal. E na volta para casa, a avó dele cuida dos seus machucados, até que no dia seguinte, os 3 seguem a rotina deles de assistirem a novela juntos, e a trama dela é sobre um amigo
amigo traindo o outro por conta de uma mulher, e isso atormenta o Kulin, que chega a alucinar ao ver o Kibo dentro da tela o julgando, ou seja, sua consciência está ficando cada vez mais pesada. Um tempo depois, vemos o Kibo prestes a presentear o Kulin com a carta lendária que seu amigo tanto queria, mas mesmo sendo presenteado com o que mais queria, o bonitão se sente agoniado por estar mentindo para seu melhor amigo. Então, o popular abre o jogo e revela que a Here era a garota do telhado, e foi ele o responsável pelo Cid ter batido nele. Afinal de contas, o Kulin mandou a Amanda beijar o Kibo, que foi o que provocou a fúria do valentão. Ao ouvir isso, o Kibo fica obviamente em choque, já que isso é uma verdadeira traição, e por estar sem chão, o menino faz o que qualquer um faria, que é expulsar o Kulin da sua casa, além de pegar o card de volta. Dessa forma, o garoto popular volta para sua casa desolado, a ponto de nem olhar na cara da sua família. Aí descobrimos que no começo, o verdadeiro medo do Kulin era que o semestre demorasse para passar, mas com o Kibo, os dias voavam, só que agora ele se separou dele, e tudo parece monótono. E na volta para casa, o moleque até tenta jantar, no entanto ele não tem estômago para isso, e nem para as brincadeiras bobas do Masokis, que tenta alegrar o seu irmão cabisbaixo. Na sequência, a Busuki vai até o seu filho mais novo, para lhe revelar que seu peixinho está vivo, além de comentar que eles nunca passaram por dificuldades financeiras, o que surpreende o Kulin. Então a mulher comenta que ela e o resto da família faziam de tudo para tirar o caçula da sua zona de conforto. Acontece que o maior desejo dos pais é ver seus filhos crescendo, envelhecendo e evoluindo, tendo as suas próprias conquistas e derrotas, pois só assim eles vão conhecer a vida. E por mais que isso possa ser doloroso e resultar em corações partidos, as pessoas sempre acham coisas para amarem e protegerem, e isso faz toda a dor valer a pena. E galera, essa aqui é uma mensagem muito importante, mas infelizmente ela fica sem sentido e engraçada quando a gente lembra que os pais estavam vendendo a imagem do próprio filho, e a entrada na casa para vê-lo era de 35 mil rúpias, o que daria aproximadamente 2.349 reais. Ou seja, é mais caro ver o Kulin do que assistir um jogo da Champions League na categoria 3, que o ingresso custa uns 1.100 reais. Mas voltando para a história, ao esclarecer as suas intenções, a Busuki acaba cedendo e deixando claro que se a felicidade do Kulin é ficar trancado em seu quarto, sua família vai entender, e a única resposta do menino é desabar no colo da sua mãe. No dia seguinte, o Kulin joga basquete com o seu pai, e no momento em que os dois param e descansam, o menino comenta que, de acordo com o seu irmão, os homens da família deles sempre conquistam as garotas que desejam, coisa que é desmentida pelo pai, porque o Pak comenta que no passado já tomou fora de uma garota, que deixou claro que é melhor um rosto podre do que um coração podre. Assim, o homem comenta que as mulheres não se atraem pela aparência, e sim pelas atitudes que todo homem deve ter. E isso acaba fazendo o Kulin abrir os olhos para o que ele deve fazer. Assim, o adolescente corre até a barraca da Here para se reconciliar com ela. Um tempo depois, o vemos indo até a casa do Kibo para se desculpar com seu parceiro, que a princípio recusa vê-lo. Até que o Kulin comenta que, embora ele tenha tido a maior parte de culpa nisso, o outro moleque também vacilou por não ter sido honesto com seus sentimentos pela Here. E é aí que o Kibo admite que se atrai pelos jeitos e manias da sua amiga. E para a sorte dele, o Kulin revela que está em uma ligação de vídeo com a Here, que escutou a confissão de amor do Kibo. E no dia seguinte, vemos os três felizes e juntos novamente. E enquanto os dois pombinhos vão dançar juntos e escutar a própria música, notamos que o Kulin acaba sendo o par da Maria, e os dois são até coroados como rei e rainha do baile. Porém, no fim, o Kulin nota que uma única garota não fica babando por ele na plateia, e é aí que o garoto se apaixona novamente por uma outra menina que não o vê só como um rostinho bonito. E galera, a mensagem desse filme aqui é bem importante, porque prova que as aparências podem até contar, mas não são tudo, já que ela não passa de uma casca que guarda o que de fato tem valor, que é a índole, o pensamento e os ideais de uma pessoa. Ou seja, fazer distinções e separações das pessoas apenas pela aparência é uma futilidade, ainda mais pela beleza ser relativa. Sem contar que durante todo o filme, o Kulin lamenta pela sua vida, e é só no final que ele percebe que deve ressignificar os problemas e ver virtudes na sua realidade. E mesmo se comparando com outras realidades, ele vai achar pontos bons na sua vivência. Fala galera, será que agora o Kulin desencalha e acha uma menina que o valoriza? Me contem aí nos comentários. E se você quer ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.